Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje nós concluímos então a leitura do 6º capítulo do Evangelho de São João, que é o grande discurso do pão da vida. Aqui a coisa se torna dramática. Em nenhum outro discurso de Jesus, ele foi abandonado de forma mais clara, mais evidente e não somente isso, por um número grande de fiéis. As pessoas estavam acreditando em Jesus. Ele fazia milagres, ele multiplicava os pães. As pessoas em multidão, em massa, iam atrás dele. Quando Jesus começa a falar da Eucaristia, começa a falar que as pessoas devem comer do seu corpo e beber do seu sangue, as pessoas ficam escandalizadas, dizem que tudo aquilo é muito duro e perdem a fé. São Pedro, aqui, em nome de todos aqueles que permanecem fiéis, diz aquelas palavras fantásticas: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. No entanto, eu gostaria de acrescentar alguns versículos que foram omitidos da leitura litúrgica, porque eles jogam uma luz especial na leitura do Evangelho. Ou seja, depois que São Pedro pronuncia estas palavras, Jesus diz assim: não fui eu quem vos escolhi? Os 12? E, no entanto, um de vós é um diabo. E Jesus falava de Judas Iscariotes que iria traí-lo. Vejam, nós estamos na festa da Páscoa. É a Páscoa de um ano antes da Páscoa definitiva de Cristo. Ou seja, um ano antes da traição de Judas, aqui, no discurso do pão da vida, Judas perdeu a fé. Judas apostatou. Antes de trair Jesus, Judas perdeu a fé. E isso é muito importante para a nossa própria reflexão. Por quê? Porque nós somos membros do corpo de Cristo, este corpo que ele está dizendo que nós temos que comer o seu corpo, beber do seu sangue. Pois bem, nós somos membros do corpo de Cristo se nós, batizados, temos essa realidade chamada fé. Uma pessoa que não tem fé, fé verdadeira, não é membro do corpo de Cristo porque não recebe aquele influxo, né, vital que vem do Espírito Santo através da fé. O Cristo ressuscitado envia o Espírito Santo e nos dá esta vida nova. Por isso nós permanecemos como videiras unidas ao tronco. Somos partes do corpo de Cristo. Pois bem, isso só se dá se a pessoa tem fé. Agora acontece que Judas, neste momento, Judas que tinha fé, Judas que acreditava, Judas perde a fé. E não é de espantar, então, que um ano depois que Judas traiu Jesus, já havia acertado ali o preço das 30 moedas, não é, né, uma coisa admirável que seja exatamente no ambiente da última ceia. Que depois de ter recebido um gesto de Jesus, de dar a ele um pão imerso no molho, em sinal de apreço, quando Judas toma aquele pão, diz o Evangelho que Satanás entrou nele. E o evangelista São João, depois da saída de Judas do cenáculo, diz: era noite. Meus queridos, o discurso de Jesus a respeito da Eucaristia, ele é um divisor de águas. E é ele, na verdade, quem divide a água também daqueles fiéis que estão sentados nos bancos de nossa igreja. Por quê? Porque nos bancos de nossas igrejas estão pessoas que têm verdadeiramente fé e fazem parte do corpo de Cristo. E aquelas pessoas que duvidam da presença de Cristo na Eucaristia e só aparentemente são membros do corpo de Cristo e, infelizmente, como Judas, já perderam a fé e perderam a vida. Mas é fácil convertê-los, é fácil trazê-los de volta. Basta que eles façam um ato de fé confiante, a adoração eucarística,
não é? A confissão dos seus pecados, para então novamente voltar a receber o corpo de Cristo, um arrependimento verdadeiro. Que bom saber que a Eucaristia, esse divisor de águas, é também alimento para aqueles que, uma vez caídos, voltam para a casa do Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.